aí com a gente o Alex Mochila para falar do Campeonato Mineiro, hein, Mochila? Fácil, hein? Beleza, boa tarde, seja bem-vindo aí mais uma vez. Começou o Mineiro e nenhum dos grandes ganhou, hein? Cruzeiro perdeu em casa, o Galo empatou também em casa. O que você tem para falar dessa estreia do Mineiro, Mochila? Boa tarde. Da próxima vez, Alemão, eu vou voltar com a régua para medir sua corneta, porque ontem, galera, 10 horas da noite, o Alemão falando que o Cruzeiro perdeu pro Pouso Alegre, o São Paulo levando de 3 do Mirassol. Olha o nível. Boa tarde para você, Alemão, realmente está arrebentando aí no merchandising, como diz o nosso grande Milton Neves. Aliás, Milton Neves pode ser comparado ao grande Armando Nogueira e Geraldo José de Almeida e Fernando Vanucci, os maiores do rádio esportivo desse país. E vamos falar de Campeonato Mineiro. Vocês querem começar com o Atlético ou com o Cruzeiro, Alemão? Fala do Galo primeiro, que foi ontem o jogo do Galo, né? 1-1, empate com o Betim em casa. Nosso grande Krambenberger, o Alex Miller, esse cara é fera. Vi ontem o programa, viu? Parabéns pelo seu trabalho. O Alex, ele tem tanto filho que quando fala meu time, a gente não sabe se ele tá falando do time de coração, que é o Palmeiras, ou se ele tá falando da casa dele. Mas vamos lá, vamos falar do Atlético Mineiro sim. O Atlético Mineiro ontem empatou com o Betim na estreia do Campeonato Mineiro na Arena MRV, neste domingo por 1-1. O time que foi montado, né, pelo Sampaoli teve uma mescla entre jogadores experientes, jogadores da base, que estiveram em campo pela primeira vez no profissional. E o resultado poderia ter sido melhor? Claro que sim, mas ficou um bom cartão de visita, né, para a temporada que está só começando. Não dá para avaliar um time jogando com essa molecada toda, só 7 dias de preparação, campeonato, todos os estaduais começando agora, mas o Atlético empatou. A bomba mesmo no Atlético foi o protesto da torcida no sábado, né, contra o Hulk, contra os principais jogadores lá, o Rony, Scarpa, enfim. A galera foi para cima lá, viu, Alex? Mas tem jeito, né? Tem jeito, a fase tá ruim. O time não desenvolve, não ganha do Betim. Começou o ano com protesto. Vai alisar os caras. E o Rony não tá lá em mente ainda para complicar. Aí o Rony fala que ele tinha entrado na justiça porque os funcionários estavam com o salário atrasado e ganhavam pouquinho. A diretoria do Galo não gostou porque não era verdade. Aí, o que eu vou fazer? Ô Mochila, eu queria te cumprimentar. Eu não gostava de você, mas hoje eu tô gostando porque você falou do Pouso Alegre. Nossa. Entendeu? Em rede mundial, né? Aliás, um pessoal de Montevidéu, uns amigos meus que moram lá e tal, dizendo que o melhor lugar da América do Sul é Montevidéu. Bom, eu não sei porque eu não conheço o pedaço direito lá. Mas é o seguinte, cara, Pouso Alegre é uma honra para nós do sul de Minas, Guaxupé, Muzambinho, Areado, Alfenas, Monte Belo, entendeu? Então, que bom ouvir falar de Pouso Alegre. O Pachá jogou mais que Pelé. Entendeu? Uhum. Uma vez o time dele, do Pachá, foi jogar lá em Pouso Alegre. Ele fez 8 gols, Pelé fez 1 de pênalti. Entendeu? Foi uma injustiça o Pachá não ter disputado 5 Copas. O Milton, você falou do Pouso. Não, mas falando sério, jogava muito o Pachá. Jogava. Era meio eu gordo. ouvi falar isso. Milton. Só que, Mochila... Como diria o grande Milton Primo Perucci, que é o criador da frase futebol é com 11 e tudo acaba em pizza, eu tenho certeza que esse Pouso Alegre também vai acabar em pizza. É só o começo do campeonato, o Cruzeiro perdeu em casa 2 golaços, né? Aliás, um golaço do Alexandre Pena e o outro do Tota. Eu achei que era o Tota lá de 1992 do Milan, mas lá era Totti, né? Mas enfim, perdeu pro Pouso Alegre, o Danilo tá fazendo um trabalho muito bacana à frente do Pousão aqui. Só que tem um detalhe, né? O Pouso Alegre começou a pré-temporada em novembro, o Cruzeiro só 7 dias, só uma molecada para confessar um monte de gente que eu nem sei quem é. Ali tinha 2 ou 3 jogadores que são conhecidos da torcida, talvez João Marcelo, Luiz Fernando, Cauã Prates, que, ao meu ver, é uma grande promessa da lateral esquerda, que é uma posição que está carente no Brasil, mas foi muito tímido no jogo, embora tenha feito gol, acho que ele poderia produzir mais. É um menino que tem bons passes, está sendo visado aí por times da Europa já. Hoje eu falei com o empresário dele de manhã, Cauã Prates, deu orelha, mas pretende aí ficar no Cruzeiro. E teve o golaço aí, esse golaço que está passando agora o pessoal vê do Alexandre Pena, que realmente podia jogar a luva que não dava para pegar, nem se fosse o Cássio no gol, nem se fosse Gilmar dos Santos Neves pegava essa bola. 2-1 para o Pouso Alegre, mas é muito cedo ainda para avaliar, mas no meu ponto de vista, o Tite começou muito tímido, ficou até emocionado quando ele falou com os moleques lá, falou para dar oportunidade para os crias da casa, mas o que dá para esperar desse Cruzeiro é justamente isso, não dá para ir muito além não.
Flamengo e Palmeiras ainda continuam sendo as grandes potências de futebol e tem mais, hein? Eu acho que tivesse um Flamengo A e um Flamengo B e um Palmeiras A e um Palmeiras B, os 4 times estariam no G6 do Brasileirão e o Cruzeiro ainda está um pouquinho aquém para chegar nesse patamar. Sheila e meu caro Alemão, ele falou aí, para os mais jovens, eu estou vendo que a Letícia, a musa do Brasil, nem imagina quem seja, quem tenha sido o cronista esportivo que ele citou pela metade. É Milton Primo Pierini Peruzzi. Milton Primo Pierini Peruzzi. O Milton Peruzzi, principalmente da TV Gazeta, ele foi o maior, ele e Mauro Betti. O Mauro Betti empata com ele, os 2 grandes palmeirenses da mídia. O Peruzzi morreu há muito tempo, mas marcou época na tela da Gazeta. Só para complementar aqui, eu queria passar aqui a crise, não uma crise no Atlético Mineiro, mas os jogadores foram cobrados antes desse jogo aí. Mas antes, só para completar a informação do Mochila, o Gabriel Tota, viu, Mochila? Ele estava banido do futebol, tá? Ele por conta de manipulação de resultado, ele estava banido do futebol, ficou 3 anos sem jogar, chegou a jogar a Kings League, né, por alguns times aqui, mas ele voltou justamente nesse jogo aí contra o Cruzeiro, pelo Pouso Alegre. Então, estava 3 anos sem jogar por conta de punição aí por manipulação de resultados e voltou nesse jogo. E agora vamos falar do Galo, para voltar no assunto Galo. Coloca aí, produção, toda a pressão da torcida antes desse jogo contra o Betim que fizeram ali com o Hulk falando com torcedores. Pode colocar aí. Fiz a leitura exata, essa narrativa de que tentaram me colocar como vilão, mas em nenhum momento tirou minha paz, cara. Me apresentei na data certa, dia 2, não faltei um dia de treino, estou trabalhando, entendeu? Não sei o que querem. De uma coisa vocês podem ter certeza. Ter certeza. O que acontecer, a verdade vocês vão saber. Mas nada se compara à torcida. Eu já desrespeitei vocês dentro de campo. A gente vai falar dentro. Mas o pior foi fora do campo, mano. O pior foi fora do campo, mano. Deixa eu falar com você. Deixa eu falar aqui, senão vai render muito. Deixa eu falar que senão vai render muito. 2 anos eu estou te cobrando de novo em relação ao posicionamento seu, em relação ao clube. O clube não está te pagando, a obrigação mais que justa é você fazer greve, mas quando a proposta, você está aqui para jogar, cara. Se tiver em dia, vamos cobrar de você. Só o Leão, que ele foi cobrado por conta daquele episódio na final da Sul-Americana, que ele foi para cima dos torcedores ali, depois nas penalidades, né? Mas o Mochila, não sei se é a tua opinião a respeito, um abraço para você. A diretoria do Galo, se acontece alguma coisa com algum jogador ali, ela é 100% responsável. Porque ali os caras estão nervosos, os caras estão ali cobrando qualquer gatilho de uma resposta atravessada, por exemplo, de um dos jogadores ali no carro, falando alguma coisa. Uma tragédia, o cara não soube na cara, acho que dá uma facada no cara, um tiro no cara. Alfredo Louberg, um dos melhores árbitros do Brasil. O Louberg é bom. O Louberg errava, Milton, um pouco, e quando errava com muita personalidade, viu? Eu concordo plenamente com você, eu acho um absurdo quando acontece esse tipo de protesto que o torcedor vai parar jogador de futebol na porta. Aconteceu isso com o Cruzeiro em 2019, embora o Thiago Neves realmente sacaneou pra caramba ele e os medalhões do Cruzeiro naquela época, o pessoal foi pra porta da casa do jogador. Cara, torcedor tem que estar lá na arquibancada, torcendo, incentivando o time. Não tem que estar causando confusão. E, infelizmente, a gente sabe quem banca esse tipo de personalidade, esse tipo de sujeito. Para mim, isso aí, de verdade, não é ser humano, não é torcedor, não. Acho que a gente tem que ter uma lei severa para punir esse tipo de coisa, porque, o cara tá lá para trabalhar, se não corresponde, vende, troca, põe no banco de reserva. Mas você ir para agressão, bater no cara, xingar, cobrar, como se estivesse cobrando um prato de comida pro seu filho, eu acho que isso é um absurdo e concordo com você. Quando você fala, viu, Alfredo, que a diretoria é culpada. Também acho que é culpada, né? E o Galo, a coisa tá feia lá, né? O Galo tá parecendo o Cássio do Cruzeiro, de tão bonito. Olha, tá vendo o meu caro árbitro de futebol, o comentarista esportivo, Loeber? Você é um cara espetacular, hein? Quer complementar? Não, só acho que se a diretoria do Atlético não se manifestou hoje sobre isso, sobre essa pressão que os jogadores souberam, ela é conivente, ou ela sabia, participou, deu moleza, porque não é possível. Nós estamos falando aqui quase 14 horas e até agora, só se em Minas tiver alguém, se o Mochila tiver alguma informação. Até agora, a diretoria do Galo não se manifestou sobre esse absurdo aí. Até agora nada, Alfredo. Nenhuma manifestação. Acabei de olhar aqui o Twitter do Galo, olhei o X, né? Olhei também as redes sociais.
Vou até olhar aqui o grupo de assessoria de imprensa, ver se tem alguma publicação, mas acho que não tem nada não. A única coisa que o Galo está falando é do próximo jogo, né? Do Galo, que vai ser contra o Norte, do Cruzeiro contra o Tombense na quarta-feira, dia 14. Do contrário, a torcida ainda não se manifestou, não. Tá falando mesmo só do jogo aqui na assessoria de imprensa. Enfim, lamentavelmente acontece esse tipo de coisa no futebol, né? Não dá mais pra gente... Infelizmente, nem todo time tem o Maldini, Baresi, Costa Curta, Panucci, Albertini, Donadoni, Gullit, Simeone, Boban, Van Basten, para a gente poder torcer e só ver vitórias. Mas quando o time não tem esse tipo de elenco, a gente tem que contentar com os resultados, que é o que aconteceu com o São Paulo, mas a gente tem que torcer também para que a torcida não faça mais esse tipo de papel, que, na minha opinião, é uma das coisas mais ridículas do futebol. Mochila, valeu, viu, meu? A gente se fala nessa semana aí que tem rodada do Mineiro, a gente vai falar bastante de Galo e Cruzeiro ainda. Não, mas antes eu queria que ele procurasse toda a árvore genealógica do Pachá. Porque a turma fala do Pelé até que não é ruim. Mas o Pachá jogava muito mais, viu? Lição de casa, então, Mochila, traz aí na próxima participação sua, então, a árvore genealógica do Pachá. Vou estar em Machado na quinta-feira com o Elzo, ex-Atlético Mineiro, que jogou na Seleção Brasileira, jogou Copa do Mundo. Pode deixar que eu vou atrás do Pachá. Um abraço aí para todo mundo da bancada, para você, Letícia. A Letícia, né, que tá quietinha aí, mas a Letícia prova que dá para falar sério de futebol e ainda deixar a bancada mais bonita que tabela de líder de campeonato. Abraço para você, para o seu Corinthians. Também um abração especial para o Facincani, que também arrasou ontem lá no Mesa Redonda, que é um dos maiores programas esportivos desse país. Valeu, Mochila. Grande abraço, hein, meu? Peirão de Castro estava lá também.